anos, autor do livro A Tradição do Ayurveda, e hoje ele vai falar para a gente sobre Rasayana, vitalidade, longevidade e rejuvenescimento. Seja bem-vindo mais uma vez. Pessoal, eu vou pedir para ninguém ir embora, porque aqui tem 8 presentes, então vocês não vão embora, por favor, não saiam no meio da minha palestra, não caiam na minha palestra, porque eu tenho 8 presentes. Então vocês têm uma grande oportunidade de ganharem 8 presentes ali, então não vão embora, tá? Bem, isso aí como faz, né? Tá. Pra frente. Bom, na tradição, a gente faz referência àqueles que nos trouxeram conhecimento, aquelas pessoas que nós estamos aqui graças a esse conhecimento, essa sabedoria. Então eu gostaria que todo mundo de pé fizesse uma salva de palmas ao Dr. Jaya Krishna. E nós não podemos deixar de fazer uma referência a eles. E a mesma coisa quero ao Dr. Parthasarathi de pé, uma salva de palmas. Pela salva de palmas, esses dois grandes professores de Ayurveda. Agora que a gente já acordou um pouquinho, o Dr. Jaya Krishna introduziu o tema brilhantemente, né? Podia dar por encerrada a minha palestra, mas como eu gosto de falar um pouquinho, vou continuar falando de onde ele parou. Aonde a gente insere Rasaya dentro do Ayurveda? Isso é uma coisa interessante, né? Que o Dr. Parthasarathi de manhã falou sobre histórico do Ayurveda, deu uma boa introdução histórica. Mas aonde a gente insere Rasaya no Ayurveda? Isso é uma coisa interessante, né? O Ayurveda tem 8 especialidades clássicas: a cirurgia, as doenças acima da cabeça, acima da clavícula, que é o Shalakya, muito interessante, inclui otorrinolaringologia, oftalmologia, a medicina interna, Kaya Chikitsa, Bhuta Vidya, inclui psiquiatria, psicologia, demonologia, Kaumara Brita, inclui pediatria, gineco-obstetrícia, Agadha Tantra inclui toxicologia. Naquela época os reis tinham muito medo de serem intoxicados, ser envenenados, então tinha especialistas em venenos de toxicologia. E Rasayana. Então é uma das especialidades clássicas do Ayurveda, a ciência do rejuvenescimento, que modernamente podemos incluir geriatria e gerontologia. Quem sabe qual é a diferença entre geriatria e gerontologia? Eu achava que era a mesma coisa, até que me convidaram para um congresso de geriatria. Eu fui pesquisar para não pagar mico, né? Achar que é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, não. Quem sabe qual é a diferença entre geriatria e gerontologia? Ninguém? Eu também não sabia. Geriatria é a ciência que trata as doenças do velho, do idoso. É uma especialidade médica. Então no Brasil só médico pode ser geriatra. Gerontologia não. Gerontologia parece muito com a Ayurveda. Gerontologia é a ciência que estuda o processo do envelhecimento. Um processo que cada um de nós nessa sala aqui está passando por ele. Qualquer pessoa pode ser especialista em gerontologia, não precisa ser médico. Como a Ayurveda, qualquer pessoa pode ser especialista em Ayurveda, é só estudar. E por último, Vajikarana, terapia dos afrodisíacos, que também é uma coisa muito desenvolvida no Ayurveda, que passou a ser mais desenvolvida na Idade Média, com a influência dos muçulmanos, que invadiram a Índia a partir do norte, o Dr. Parthasarathi falou nisso, e que os sultões, né, os sultãos naquela época, eles começavam a ter um déficit, uma impotência. Né? E aí o que eles faziam? Eles pediam para os médicos da corte, os hakims:
Olha, eu quero ter mais potência, como é que eu vou cuidar do meu harém todo tendo uma disfunção erétil? Não dá. Tem tantas mulheres bonitas aqui, eu tenho que ter mais potência. Aí o que acontecia? Eles pediam para os raquins, e agora, o que eu faço, Paulo? Chama o engenheiro. Eles pediram para os raquins desenvolver drogas, substâncias para aumentar a potência erétil. E daí desenvolveu muito naquela época da Idade Média a ciência dos afrodisíacos, que é algo muito usado hoje no Ayurveda, né? Uma queixa muito comum dos homens na minha idade, após os 40 anos. De socorro ali o Paulo, que eu apertei algum botão aqui que não... pronto, obrigado. Vamos ver se a gente consegue agora não apertar botões errados. Aqui do Bhaskara, já falando das especialidades clássicas do Ayurveda, vimos que Grasaya é a 7ª especialidade clássica. A diferença aqui é o seguinte: as 6 primeiras, elas atuam apenas nas pessoas que estão doentes. Se você está doente, você procura as 6 primeiras especialidades. A 7ª e a 8ª são especialidades para as pessoas saudáveis, para as pessoas otimizarem a sua saúde, melhorar a sua saúde. Então, a Grasaya e Bhaskara melhora a saúde das pessoas já saudáveis, né? E as especialidades anteriores tratam os adoecimentos, os desequilíbrios, os distúrbios, segundo a visão do Ayurveda, que já foi muito bem colocada pelos outros palestrantes. Então, regeneração e degeneração são processos fisiológicos que continuamente atuam no nosso corpo, e o equilíbrio entre esses dois, entre regenerar e degenerar, é o que a gente chama de vida. Se a regeneração ela consegue driblar a degeneração, nós nos mantemos vivos. Agora, se a degeneração ela é muito maior que a regeneração, a gente adoece e morre. Então, o equilíbrio entre esses dois é vida. Então, segundo o Ayurveda, a gente passa por 3 principais fases na nossa vida. E eu fiz uma analogia entre essas 3 fases e os deuses hindus. Porque os deuses hindus, eles são, na verdade, forças da natureza. A gente pode interpretá-los como forças da natureza. Então, Brahma é o criador. Então, a gente pode relacionar Brahma com Kapha. Porque a geração, a produção, o crescimento, tudo isso é uma função de Kapha. Na criança predomina Kapha. Então, geração na juventude é a fase Kapha, que tem relação com Brahma. A sustentação no adulto é a fase Pitta, que tem relação com Deus Vishnu, que sustenta a vida. Já o idoso, após 60 anos, é a nossa fase Vata. Nossa fase Vata, e podemos relacionar com Deus Shiva. Shiva leva a destruição para ser renovado depois por Brahma e por Vishnu. Então, essas 3 fases, a geração, sustentação e degeneração, é um processo natural chamado envelhecimento. E cada um de nós nessa sala aqui está nesse processo, está passando por esse processo. A única coisa certa, absolutamente certa na nossa vida, é que a gente vai um dia morrer. Esse corpo aqui, na verdade, o corpo vai morrer. Eu não vou morrer. Quem vai morrer é o corpo. Essa identificação com o corpo é uma das coisas que o Dr. Jaya Krishna colocou muito bem aqui. Eu não sou o corpo. Eu não sou a mente. O corpo, ele envelhece. Eu não envelheço. Eu estou além do corpo, além da mente. Eu sou Atma, que é esse nível de consciência além do corpo, além da mente. Então, mas existe uma metodologia nesse pensamento oriental para retardar esse processo de envelhecimento. Essa metodologia o Ayurveda chama de Rasayana. Vamos ver como isso é feito. Agora, na visão ocidental, se você falar com qualquer gerontólogo, geriatra, ele vai dizer para você: olha, não existe rejuvenescimento. Não existe. A gente vai ver aqui que na visão oriental existe rejuvenescimento. A gente pode usar essas técnicas para melhorar a nossa saúde física, mental e emocional. Então,
quais são os conceitos de Rasayana segundo os textos clássicos do Ayurveda. Então, o que Sushruta fala? Sushruta é o texto do cirurgião. O que o cirurgião fala sobre Rasayana? Rasayana é um método que retarda o envelhecimento, promove longevidade, aumenta a vitalidade e prepara o corpo físico, que não sou eu, para os distúrbios da terceira idade. E Charaka já coloca que Rasayana, na visão do Ayurveda, atua em 3 dimensões. Promove longevidade saudável, isso faz uma diferença enorme. Promove benefícios específicos como melhorar o intelecto, ou seja, gera saúde mental, e acelera a recuperação. Diferente do que hoje a gente observa com o idoso, ele aumenta a vata. Eu pego muitas pessoas que estão chegando na idade vata, que estão na idade vata, tomando ansiolíticos, tomando antidepressivos. Esses medicamentos não melhoram o nosso intelecto, ao contrário, o déficit intelectual. Está mais do que provado que o uso crônico de ansiolítico gera distúrbios com deficiência de memória. Então, o Rasayana atua de outra forma. Eu acho que esse aparelho aqui está com distúrbio de vata. Bom, vamos lá. Então, como ele atua? Ele aumenta a vitalidade, promove vitalidade e mantém vitalidade. Então, vitalidade é a palavra mágica aqui no Rasayana. Não há Rasayana sem vitalidade. Então, o que o Rasayana promove, na verdade, é vitalidade no nosso corpo físico e na nossa mente. Então, existem 3 categorias do tratamento com Rasayana. Rasayana através do comportamento, através da nossa rotina diária, do nosso dia a dia. Rasayana através da alimentação, da dieta. E Rasayana através dos medicamentos. A gente vai falar um pouquinho desses 3. Como melhorar nossa rotina, nosso comportamento, como melhorar nossa alimentação e alguns medicamentos naturais, porque o Ayurveda, ele é a medicina natural que promove uma integração com a natureza onde a gente vive. Então, se eu vivo aqui no Brasil, em São Paulo, na região de São Paulo a gente vai encontrar os medicamentos e os alimentos adequados a tratar o meu desequilíbrio. Não preciso ir para a Índia para isso, nem trazer comida da Índia. A gente tem que encontrar o alimento e o medicamento aqui no Brasil. É isso que o Ayurveda fala. Então, a que nível o Ayurveda Rasayana entra? Na imunologia, beneficia o sistema imunológico, na nutrologia e metabolismo, melhora a dieta do indivíduo, promove uma digestão e absorção dos alimentos, que no Ayurveda é chamado de quê? Gestão e absorção dos alimentos, Agni. Melhora o Agni. Muitas doenças modernas estão relacionadas a uma deficiência de Agni. Então, o Rasayana ajuda a melhorar o Agni do indivíduo. Equilibra os hormônios. Promove envelhecimento saudável. Outra coisa que a terapia Rasayana leva é Ojas. O que é Ojas? Quem estuda Ayurveda sabe o que é Ojas. Ojas é o 8º tecido. É aquele tecido sutil que é produzido a partir do 7º tecido, que é o tecido reprodutor. Então, o Ojas é o 8º tecido. E o Ojas promove vitalidade. E o Rasayana também tem uma atividade preventiva e social. Promove a saúde e beneficia a sociedade. Como o Rasayana pode beneficiar a sociedade? Como? Vocês já pensaram nisso? Como? Alguém pode ter uma ideia?
Exatamente. Se você tem um indivíduo doente, você prejudica a sociedade. Você tem um indivíduo saudável, um indivíduo ativo, ele beneficia toda a sociedade. O Rasayana leva a pessoas saudáveis e ativas. Isso beneficia toda a sociedade. Então, raça, muitas teorias dizem o seguinte: raça quer dizer nutrição, e ayana quer dizer transporte. Então, melhora a nutrição através do enriquecimento da qualidade de raça do nosso corpo. Raça é o que? É o primeiro tecido corporal formado a partir do alimento. O Ayurveda fala que nós temos 7 tecidos, o primeiro a ser formado é raça. E o que pode melhorar o meu raça? Na Índia a gente pode usar asparagus racemosos, que é o shatavari, uma planta muito boa para a mulher, uma planta fria, tonifica o yin na visão da medicina chinesa, então uma planta ótima para a mulher. Na nossa realidade, nós não tivemos acesso a Rasayana, nós vamos ter o quê? Perdão, a shatavari, vamos ter o quê? Leite orgânico, mas tem que ser um leite orgânico de uma vaca feliz. Não pode ser leite daquela vaquinha que está deprimida, né, tomando antibióticos, hormônios, torturada, não. Tem que ser leite de uma vaca que pasta, que está no seu habitat natural. Essa vaca é feliz. Essa vaca produz um leite adequado para a nossa saúde. Não utilizem leite de caixinha, por favor. Olha, existem cooperativas em São Paulo que vendem esse leite. Com certeza, você busca na internet. Eu compro esse leite lá no Rio, vem de Minas, leite das vacas felizes mineiras, uai. O trem bom é esse, uai. Então, e o ghee, que é feito com a manteiga do leite de quem? De quem? Da vaca mineira feliz, uai. Então, aqui o leite e o ghee são orgânicos. Melhora a acne, promove vitalidade e melhora a capacidade digestiva. Então temos gengibre. Toda cozinha ayurvédica deve ter o quê? Condimentos. E entre os condimentos, o rei dos condimentos é o gengibre. Todo mundo deve ter gengibre fresco na sua cozinha. O Ayurveda, a sua cozinha é a sua farmácia. Então, gengibre e outros condimentos devem estar presentes numa farmácia, numa cozinha ayurvédica, tá? Então, temos aqui o piperlongo, que não temos no Brasil, mas podemos substituir por quem? Por pimenta dedo de moça, que um pouquinho é bom para a saúde, em excesso é ruim, um pouquinho é bom. Assim como o gengibre fresco, ele é tridosha, pode ser usado pelos 3 doshas, então um pouquinho pode ser usado pelos 3 doshas, inclusive dosha pitta. E srotas, o que são srotas? Canais, condutos. O nosso corpo, na visão do Ayurveda, nosso corpo físico é um sistema de passagens. E essas passagens, essas trocas, são fundamentais para a nossa vida. Se os srotas, que são os canais, forem bloqueados, a vida começa a se deteriorar. Então é muito importante que esse sistema de passagens, que é o corpo físico, ele funcione adequadamente. Então, os srotas, são os condutos, devem funcionar. O que melhora a circulação? Na Índia usa-se gugulu, que é comiframuco. No Brasil podemos usar alho. O alho, ele melhora a circulação das substâncias pelos srotas. Tá? Outra substância que não pode faltar numa cozinha ayurvédica, alho. Tá? Assim como o gengibre. Olha os efeitos principais da Rasayana. Melhora a resistência e imunidade, promove o intelecto, ao contrário das substâncias benzodiazepínicas, estão usadas hoje, né? A moda do Rivotril dá déficit intelectual, rejuvenesce, aumenta vitalidade física e mental, prolonga a vida, retarda envelhecimento e promove envelhecimento saudável, aumenta a nossa saúde física e mental, regenera tecidos e células, melhora a musculatura, tonifica o músculo. Músculos são muito importantes. Após os 40 anos,
O ser humano normal perde 1% ou mais de massa óssea e muscular por ano. Como prevenir essa perda? Através de uma atividade física bem orientada, através de uma alimentação adequada a cada pessoa, tem que ser sempre individualizada. Né? Por isso, a açaia beneficia músculos, repõe hormônios e previne fadiga, cansaço. Né? Como está escrito aqui, a açaia também melhora o sono do indivíduo. O sono no Ayurveda é nutridor, é uma forma de nutrição do nosso corpo físico e mental, um sono profundo adequado. 6 a 8 horas de sono por noite, dependendo da pessoa, são fundamentais para a nossa vitalidade. Então aqui, vamos explicar as metodologias de Irasaya. Na Índia, existem 3 metodologias principais de Irasaya. A primeira é chamada Kuti Pravesika, que é o que o Dr. Jayakrishna falou antes. É um regime de internação que necessita um ambiente controlado e que os melhores resultados vêm numa duração de 3 meses de internação. Esse é o melhor do Irasaya, que a gente começa fazendo também Panchakarma, tá? Se possível, passar para frente. Então, esse ano nós tivemos aula com esse senhor Acharya Vasudeva, que é considerado um grande mestre de Ayurveda do sul da Índia. Ele deu uma aula lá na Índia para a gente sobre Irasaya. O Acharya Vasudeva, ele vem de uma tradição de mestres. Ele nunca fez faculdade. Ele vem de tradição mestre de discípulo. O mestre dele passou pelo conhecimento de fazer esse tratamento de 3 meses internado. Ele contou pra gente um caso de um australiano que ele fez esse tratamento. Muito interessante esse caso. Então, um caso de Irasaya Kuti Pravesika, que é a metodologia de internação. O Acharya Vasudeva contou o caso de um paciente australiano de cerca de 56 anos, que ficou 3 meses internado. No primeiro mês, o Acharya fez um tratamento de desintoxicação com Panchakarma, para eliminar a ama e tirar excesso de doshas, equilibrar os doshas. No segundo mês, isso tudo com o paciente internado, não saía de dentro de um quartinho lá, especialmente para ele. No segundo mês, o paciente ficou se alimentando de uma dieta especial que tinha leite orgânico de uma vaca que o Acharya comprou e criou especialmente para o tratamento. Era uma vaca Irasaya, estava sendo criada para o tratamento, ele preparou a vaca para isso. Esse leite orgânico também teve 8 kg de Chyavanprash. Chyavanprash é um Rasayana tradicional do Ayurveda, descrito no Charaka Samhita, que tem 48 ingredientes. Isso no segundo mês. No terceiro mês, foi feito para o paciente voltar à vida normal lentamente, porque isso fica 3 meses internado, não pode de uma hora para outra voltar a comer o alimento normal, tem que ser preparado. Então, durante esses 3 meses, aconteceu modificações importantes nesse paciente, como por exemplo, queda de cabelo e crescimento de um outro cabelo. Rejuvenescimento de pelo menos 10 anos, segundo as informações do próprio médico que fez o tratamento com ele. Então, existe sim um tratamento rejuvenescedor, mas a melhor forma no Ayurveda é fazer através de uma internação. Isso ainda é feito na Índia hoje, moderno. Voltando lá, vou explicar os outros. O Acharya. O outro tratamento que é mais barato, menos eficaz, é o Vata Pitta. Vata Pitta, regime ambulatorial, menos eficaz, porém barato e mais fácil. É um regime que você vai fazer o tratamento no ambulatório, mas você fica exposto ao sol, ao vento, o que não é o ideal. Mas também tem resultados interessantes, através de uma dieta especial, através de ervas medicinais, através de Chyavanprash. E por último, é um método secreto, que o Acharya falou que nunca teve acesso, que é o chamado Kaya Kalpa. É um método secreto dos ascetas.
dos yogis, dos santos indianos. Exatamente. Esse método, o Acharya citou o caso de um Mahatma que passou por esse método no século XX. Esse Mahatma passou por esse método no século XX e isso foi descrito na biografia dele. Ananda Murti escreveu sobre esse Mahatma, esse mestre. A história é a seguinte: ele foi para o Himalaia, encontrou uma pessoa lá no Himalaia, lá numa caverna no Himalaia, e ele foi, na verdade, subir uma montanha para deixar o corpo. Ele já estava com cerca de 100 anos e o corpo já estava muito tempo operado. Aí ele encontrou um mestre lá, um Mahatma, que chegou para ele: não deixa o corpo agora. Eu tenho uma técnica que eu posso utilizar em você que chama-se Kaya Kalpa, que pode levar você a retornar à sua vitalidade. Eu falei: então tá bom, eu posso deixar meu corpo a seu dispor, eu vou morrer mesmo. Aí pegou ele, durante vários meses, deu ervas específicas lá do Himalaia, leite de uma vaca super feliz lá do Himalaia, não era uma vaca mineira, mas era uma vaca do Himalaia. Ele, com as ervas, ele entrou num estado de coma. Ele ficou nesse estado de coma por vários meses. Depois de cerca de 6 meses de tratamento, ele voltou lentamente ao estado de vigília. E o relato do livro é que cresceu o cabelo, cresceram dentes, ele voltou à vitalidade dos cerca de 30 anos. Estava com 100. Esse Mahatma, esse aqui, ó, esse rapaz aqui, a gente pode ver a foto dele aqui no slide anterior. Vamos ver, o que vocês acham? Quantos anos, se vocês estivessem na rua de São Paulo caminhando assim, aí dão de cara com esse carequinha aqui, quantos anos vocês dão para ele? Hein? 50. Quem dá mais? Quem dá menos? Hein? 60. Alguém dá mais? Alguém dá menos? Hein? Não, quero saber se vocês encontrassem. Se vocês estivessem caminhando na rua de São Paulo, desse de cara com esse carequinha aqui andando também, você dava quantos anos para ele? 80 anos? Nossa, você está sendo 80 anos, eu não dou mais do que 50 para ele, olha o sorriso dele. Isso aí, essa foto foi tirada em 1938 e ele tinha 168, 168 anos. Ele passou por 3 Kaya Kalpas. E o título do livro, vocês podem buscar na Amazon.com, eu comprei esse livro, ele diz assim, olha o título do livro: a biografia de Srimanta Tapaji Maharaj, que é esse Mahatma aqui, um Mahatma que viveu por 185 anos. Essa foto aqui tinha 168 anos. Ele passou por 3 Kaya Kalpas e viveu até o final da vida, ensinando os seus discípulos. De um ashram na Índia, ensinava os seus discípulos, e esse que escreveu Ananda Murti, é um discípulo dele, que ele ensinava e também fazia Kaya Kalpa, Rasayana Kaya Kalpa, com os seus discípulos. Sabe que esse método a gente não tem acesso ao método secreto dos yogis da Índia. Desse dele, só se for lá com Indra, com Brahma, não está mais aqui agora. Que? Da literatura, esse tem outros casos. Tem Mahavatar Babaji, descrito na autobiografia de um yogi. Mahavatar Babaji passou por vários Kaya Kalpas também. O ex-descendente de Babaji, segundo os mestres que estiveram com ele, é devido também a Kaya Kalpa. Tá? Então ele não é o único. Tem outros casos na Índia de Kaya Kalpa. Então, em quem nós devemos usar a Rasayana? Pessoas que não devem receber o tratamento. Pessoas sem autocontrole, tem que ter um pouco de autocontrole, um pouco de disciplina, não dá para fazer o tratamento. Mentes instáveis, por isso que o melhor resultado é em yogis, em pessoas que praticam meditação, praticam yoga regularmente. Preguiçosos, pessoas preguiçosas, vão ficar deitados lá para fazer o tratamento. Viciados em drogas, também é um descrença, a pessoa já chega dizendo que não vai acontecer nada, realmente não acontece. E conduta social inadequada, pessoas que não agem adequadamente na sociedade, pessoas que têm distúrbios psiquiátricos, esses também não devem. Então são só pessoas saudáveis que devem receber a Rasayana. Então,
Como se faz a seleção de alguns medicamentos para Alzheimer? Como se faz? Olha só, pela idade da pessoa, pela prakriti, que é a constituição dos doshas da pessoa, pelo agni, ou seja, o fogo digestivo dela, depende do fogo digestivo de cada um, pela adaptabilidade e pelo estado dos tecidos corporais. Quem tem o melhor resultado são pessoas que têm o equilíbrio do fogo digestivo, boa adaptabilidade e bons tecidos corporais. E a idade máxima, escrito como 50 anos, que seria o melhor resultado. Pode se fazer depois. Lá o Mahatma fez com 100 anos. Né? É escrito nos terceiros versos que 50 anos seria a idade máxima, ótima para fazer o Rasayana. Eu já passei da cidade, então dancei. Bom, aqui está. Crianças até 10 anos são usadas preventivamente para aumentar a vitalidade em malva, uma planta que tem no Brasil, que é a Sida cordifolia ou Sida rombifolia. Pessoas jovens, 10 e 20 anos, ashwagandha, tem no Brasil, mas a gente consegue através da internet. Vitânia sonífera. Adultos, na idade pita, entre 20 e 60 anos, amalak, que é uma planta boa para pita e cripta alba. Perdão. Emblica officinalis, está errado aqui. Amalak não é cripta alba, é emblica officinalis, tá? Que é uma planta muito usada na Índia. Segundo dosha, para vata, as melhores plantas são bala, que é a malva, já falamos, né? Ghee, grita, e ashwagandha, que é uma planta quente. Para pita, os melhores são amalak, que é emblica officinalis, e shatavari, que é uma planta muito boa para mulher, tonifica o yin, né? As palavras vão ser boas. E para capa, melhor seria alho, pípali, que é o piperlon. Nós não temos no Brasil, mas temos a pimenta dedo de moça para substituir. E comiframuco, que é uma planta usada também para baixar a gordura e baixar o colesterol e também para artrite. As plantas mais usadas na Índia para artrite é a comiframuco. E quais são os componentes de uma dieta Rasayana? Segundo a tradição do Ayurveda, o leite orgânico da vaca feliz, o ghee, o amalak, que é uma fruta indiana, o arroz basmati seria o melhor deles, o trigo e a dieta sátvica, que é aquela dieta que promove equilíbrio e espiritualidade. Então, frutas da estação, de preferência orgânicas, legumes, também orgânicos, verduras orgânicos, leite, ghee, castanhas e mel. Então, essa dieta seria a melhor dieta para promover equilíbrio e espiritualidade e ter um efeito de vitalidade e rejuvenescimento. Hein? De acordo com os doshas. Essa dieta aqui é sátrica, né? Não é de acordo com os doshas. Você pode usar os legumes e as frutas de acordo com o seu dosha também. O Dr. Jayakrishan já falou sobre isso. Eu coloquei aqui algumas coisas, né, que ele citou já. Falar a verdade, usar uma linguagem doce, evitar uma linguagem agressiva, tão difícil hoje em dia, né? Evitar uma linguagem agressiva, evitar uma linguagem que ofenda o outro, evitar a raiva, evitar excesso de álcool e sexo, e excesso dos dois juntos também, não é bom, tá? Evitar excesso de atividade física. O que é excesso de atividade física? Os textos clássicos falam que isso deve parar quando a testa estiver com suor. Mas como nós estamos no clima tropical no verão, o pita já entra suando. Então não vai fazer atividade física, é isso? Não. Aí tem uma segunda coisa. 50% da sua atividade. Mas como você vê o que é 50% da minha atividade? Simples. Se você consegue caminhar 10 quilômetros, caminha 5. Se você consegue nadar 2.000 metros, nada 1.000 metros. Se você consegue nadar, dançar 1 hora, dança meia hora. Então, você usar 50% da sua capacidade na atividade física.
manter uma mente equilibrada e promover o autocontrole. Isso é muito importante dentro da visão ayurvédica. Limpezas internas e externas, inclusive o Panchakarma, uma coisa que pode ser feito antes das estações ou no começo da estação, para prevenir as doenças da estação. Meditação e yoga, uma forma de equilibrar a mente. E uma coisa muito difícil hoje, que eu observo nos pacientes, é a regularidade. Eu procuro evitar usar a palavra disciplina com as pessoas, porque as pessoas têm aversão à disciplina. Acho que disciplina é a pior coisa do planeta. A disciplina não. Aí eu uso regularidade. Porque regularidade é mais fácil de aceitar. Tenha suas refeições em horários regulares. Faça atividade física regularmente, no mesmo horário. Porque se eu almoço um dia, meio-dia, outro dia eu vou almoçar 4 da tarde, outro dia eu não almoço, como fica a minha fisiologia? Como fica a minha fisiologia? Desequilíbrio. Então a fisiologia funciona melhor quando nós temos regularidade. Quando eu vou dormir todo dia no mesmo horário, acordo todo dia no mesmo horário. Essa regularidade otimiza as minhas funções orgânicas. Então regularidade é muito importante para a nossa saúde. Então, evito disciplina e coloco a regularidade. É mais fácil as pessoas aceitarem regularidade. Então, no Ayurveda, alguns tecidos, são os dados, estão relacionados com substâncias que são rejuvenescedoras e promovem vitalidade. Por exemplo, rasa, que é o primeiro tecido, ele tem relação com uvas, e na visão ocidental, resveratrol, que é uma substância antioxidante, promove longevidade. Eles pegaram 2 grupos de ratos, um deram dieta normal e outro deram dieta normal mais resveratrol. Aqueles que receberam resveratrol tiveram menos doenças, mais longevidade e menos envelhecimento. Então, o resveratrol, que é presente nas uvas vermelhas, ele tem uma atividade araçaia. As tâmaras também são boas para o primeiro tecido. Por acta, que é o sangue, nós temos amalak, mas também eclipta alba, que é uma planta que a gente tem no Brasil, chama-se erva-botão. Erva-botão é muito bom para o sangue, segundo o Ayurveda. Mansa, que é músculo, nós temos a malva, que é a cor de fora, ela tem uma atividade benéfica para a musculatura. Para o tecido gorduroso, meda, nós temos gugulu, gudu e haritaki, 3 plantas indianas que nós não temos no Brasil, mas podemos comprar através da internet. E, por último, o tecido reprodutor, leite orgânico e ghee, são bons para atividade reprodutora, ou seja, e a noz moscada também tem essa ação, tem uma ação vagikárica. Então, se você quer ter uma boa atividade sexual, você faz o seguinte: você coloca no seu criado mudo, mas tem que ser um criado totalmente mudo, tá? Bota no criado mudo um leite orgânico com uma pitadinha de noz moscada. Aí, depois da atividade sexual, ou entre o primeiro e o segundo tempo, você toma um leite orgânico com noz moscada. Isso é muito bom para o chukra, tecido reprodutor, tá? Também é uma araçaia. E algumas substâncias descritas nos textos ayurvédicos têm atividade araçaia, né? Trouxe aqui algumas delas, né? Algumas a gente tem acesso no Brasil. Tinóstera cor de folha, que é o glute. Pitânia sonífera com leite, orgânico, claro, que é a ashwagandha. Mais usado nos homens, mas também usado nas mulheres. Dizem que Pitânia sonífera aumenta a testosterona. E testosterona está totalmente ligado à libido. Então, o desejo sexual está ligado a um hormônio que é chamado testosterona, tanto no homem quanto na mulher. Tá? Shatavari, asparagos racemosos, que é uma planta mais usada para a mulher, né? Tonifica o rim. Gugulu, comífera muco, planta muito boa para artrite, mas também boa para prevenir doenças, principalmente doenças relacionadas ao tecido meda. Alcaçuz, que é uma planta que vocês encontram aqui em São Paulo, a Grace Risa, Madu.
Amalak e Haritaka, que fazem parte do Trífala, que é Amalak, Haritaka e Haritaka. O Trífala equilibra 3 doshas. Ele equilibra os 3 doshas, tá? Somente a nível gastrointestinal. Brahmi, que nós não temos aqui no Brasil, a Bacopa Munieri, mas temos uma semelhante que é a Caliçoba. A Caliçoba é um Brahmi brasileiro que tem uma ação mental. A Caliçoba beneficia muito a mente, acalma o Vata. E por último, a raiz de Ácaros Cálamos, que é Vatya. Então essas substâncias descritas no Ayurveda como atividade de Rasayana. Açafrão também é muito interessante, pode ser usado. Açafrão é antioxidante. Né? Então, olha só, o Chyavanprash, que é tradicional medicamento Rasayana, tem 48 ingredientes, o principal é o Amalak, os sinais, a principal substância do Chyavanprash, cerca de 90% do Chyavanprash é Amalak. O Chyavanprash tem uma contraindicação, Agni baixo. Você tem má digestão, digestão ruim, ou você tem a cobertura da língua branca, você não deve usar o Chyavanprash, porque o Chyavanprash é contraindicado na má digestão e excesso de âmago. Que a cobertura da língua branca é toxinas no tubo digestivo. Temos aqui no Ayurveda Maharishi Mahesh Yogi é o mestre da meditação transcendental, que trouxe um Ayurveda, né, adaptado ao Ocidente, chamado Ayurveda Maharishi. Ele tem uma substância produzida nesse Ayurveda chamada Amrit Kalash. São 15 ervas que também tem uma ação antioxidante, produz uma ação Rasayana. Já falamos do gengibre, do alho, do leite orgânico, que deve ter em toda cozinha ayurvédica, o ghee e o Amalak, que é o Milk of Sinais. E as atividades que têm efeito Rasayana. Atividade física, a gente recomenda geralmente atividade física na água, como a natação, por exemplo. O Tai Chi Chuan, que seria uma meditação em movimento, tem um efeito Rasayana importante. Promove a concentração, promove equilíbrio, diminui a queda do idoso. Idoso que pratica 15 minutos, vamos acabar antes. Idoso que pratica Tai Chi Chuan evita a queda, melhora equilíbrio, evita fraturas. Qigong, Qi, na tradição chinesa, é semelhante ao prana. Então, Qi e Kung é trabalho em chinês. Então, Qigong eu trabalho com prana, eu trabalho com Qi. São formas de respiração. Tem relação também com o Tai Chi Chuan. Também tem atividades rasayanas. Yoga, aqui a gente está falando de asanas e pranayamas, técnicas de respiração. Prana seria semelhante ao Qi, energia vital, e Yama, controle. Técnicas de respiração que levam ao controle do prana. Dharana seria concentração. No Hatha Yoga, nós temos uma técnica chamada Trataka, que é a concentração na vela. Qualquer um pode fazer. Você bota uma vela na penumbra, você fica concentrado naquela vela, sem piscar. E o objetivo é aumentar o tempo de concentração na vela sem piscar. Isso desenvolve o seu poder de concentração. É descrito nos textos de Hatha Yoga. Meditação. A meditação que a gente recomenda é com mantras, né, que promovem transcendência. Vão além da mente superficial. Você entra em contato com o seu ser superior, seu eu superior. E por último, o objetivo final da prática do yoga e da meditação é samadhi. Seria o êxtase espiritual, o contato com o eu superior, a transcendência. Então vou deixar aqui os nossos sites, né, para vocês entrarem e se cadastrarem. O site lá da Clínica do Rio, ayurveda.com.br, vocês podem se cadastrar e receber nosso boletim. E o site da Associação Brasileira de Ayurveda, ayurveda.org.br, vocês também podem se cadastrar e receber o boletim através desses dois sites. São boletins diferentes, um no Rio e outro em São Paulo. E para terminar, um namastê para vocês.